Muito bem, hoje, dia 14 de agosto, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje nós celebramos um dos grandes santos da Igreja, São Maximiliano Maria Kolbe. Um presbítero mártir que morreu no campo de concentração, em 14 de agosto de 1941. São João Paulo II chama São Maximiliano de o patrono de nosso difícil século. E as leituras de hoje nos mostram, então, a ligação entre matrimônio e vida religiosa, consagração sacerdotal e religiosa. No campo de concentração, São Maximiliano oferece a sua vida em troca da vida de um pai de família. Lembrando que a família é desejo de Deus, a família é querida por Deus. E no mundo hoje, no mundo moderno hoje, em que o divórcio se tornou algo tão comum, que as pessoas se esquecem do valor da família, do matrimônio humano, até mesmo como figura e sinal do amor de Deus para a humanidade, o Evangelho de hoje, o testemunho de São Maximiliano e o testemunho de tantos casais santos nos mostram que a vontade de Deus deve prevalecer para que o mundo alcance a verdadeira felicidade e alcance sua verdadeira plenitude. No Evangelho de hoje, na primeira parte, Jesus contesta o divórcio em todos os tempos da sua época, mas também esse Evangelho questiona os dias de hoje e aqueles que defendem o divórcio ou outras formas de relacionamento humano ou outras formas de família, se podemos assim chamar. Na segunda parte, Jesus fala da grandeza daqueles que doam sua vida para servir a Deus, daqueles que se fazem eunucos pelo reino de Deus. E esta é a única maneira em que a renúncia do matrimônio é aceita por Deus. De nenhuma outra forma, renunciar a este desígnio divino é legítimo diante de Deus. Ouçamos então o Evangelho. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser no caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje São Maximiliano Maria Kolbe, que sofreu os horrores e as torturas dos campos de concentração. Mesmo assim, manteve sua fé e sua dignidade, chegando a oferecer sua vida no lugar da vida de um pai de família. Ele não morreu naquela ocasião, mas morreu depois de fome, neste bunker de terrores. No entanto, o exemplo de São Maximiliano fica para nós. Nós hoje podemos, a partir de São Maximiliano,
começar pela segunda parte do Evangelho, aqueles que se fizeram incapazes para o casamento por causa do reino de Deus. E é somente neste sentido que a renúncia do casamento faz sentido. É somente desta forma que a renúncia do casamento é aceita por Deus. Os discípulos, ao chegarem em casa, perguntam a Jesus: então, se a situação do homem com a mulher é esta, não vale a pena casar-se. Eles estão pensando no sentido material, porque a mulher era objeto, era propriedade do homem. E Jesus lhes desperta que isto é de segundo plano. O que mais vale é a dignidade da pessoa humana. E aqueles que são capazes, então, de renunciar ao casamento, a uma família, ao sonho de ter uma família, de ter filhos, para abraçar inteiramente a causa do reino. Estes, como São Maximiliano Maria Kolbe, tantos padres religiosos, religiosas, que renunciam ao casamento e se dispõem a servir a Deus na igreja, então se associam àqueles casais que buscam a santidade dentro do matrimônio, fugindo das tentações, vivendo a vida um para o outro, cumprindo as promessas que fizeram diante de Deus no altar, amor e fidelidade para a vida toda, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, todos os dias de suas vidas. E por isso, então, Jesus retoma o desígnio de Deus para o homem e a mulher. Deus os fez diferentes e complementares, para que um, no amor, encontrasse o outro e, unidos, pudessem ter a graça de gerar a vida. O homem, unido à mulher pelo matrimônio, podem gerar a vida, sacramentando o matrimônio no leito nupcial, onde ele verdadeiramente se consuma. E é isto, então, que Deus espera do homem e da mulher. A nossa sociedade hoje, tão permissiva, tão voltada somente para o sexo e que dissemina os meios anticoncepcionais, o sexo apenas pelo sexo, e esta união íntima de um homem e de uma mulher tem uma finalidade: gerar a vida. Crescei e multiplicai-vos, é o que Deus diz ao ser humano. Não nos deixemos enganar pelas falácias do tempo moderno e façamos a nossa parte, defendendo o matrimônio e a família, agradecendo a Deus por despertar corações generosos que são capazes de abrir mão da família para servir ao reino de Deus e servir também a família, acalentando-a, orientando-a, exortando-a, ensinando-a o caminho da fé. Que São Maximiliano Maria Kolbe, mártir de Deus, aquele que fundou a milícia de Maria Imaculada, interceda por cada um de nós. Deus abençoe a todos.